Graça e paz, queridos. Eu queria compartilhar o teu coração no dia de hoje uma palavra do Senhor que se encontra em Josué capítulo 1, versículo 6. E o Senhor me trouxe a instrução para dividir essa mensagem em dois tópicos. O primeiro tópico é instruções para conquista. O segundo tópico é instruções para uma vida com Deus. Ou seja, a segunda instrução é a respeito do nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que o Senhor ele dá como instrução para Josué no versículo 6 é: seja forte. Ser forte. Você vai precisar ser forte. E para você entender a respeito dessa palavra ser forte, eu vou comentar pelo antônimo da palavra forte. O antônimo de forte, ele é o quê? Fraqueza. E qual é o problema de eu não me ver como Deus vê? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração que o problema de você não se ver como Ele te vê, se você se ver fraco, você é limitado e há uma incapacidade de você cumprir aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. Em Joel, capítulo 3, versículo 10, eu gosto muito do profeta Joel, porque ele pré-anuncia, mesmo na antiga aliança, a respeito do derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele instrui os discípulos para que não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, de autoridade. Ou seja, você e eu somos revestidos de poder e de autoridade. Precisamos ter essa consciência para que dela possamos fazer uso. Ou seja, quando você se vê fraco, você se vê incapaz de cumprir aquilo que o Senhor te ordenou. Josué, ele precisava se ver como Deus estava o vendo. Seja forte, você é forte. E o Senhor trouxe à minha memória uma brincadeira de criança. Quando eu era criança, eu participei muitas vezes dessa brincadeira que era o cabo de guerra. O cabo de guerra, duas pessoas, né, eram levantadas, né, para estar à frente do grupo, e aquelas pessoas, elas escolhiam quem estaria com ela ali segurando a corda. A corda só se largava a corda quando um dos lados vencia. E o Senhor, ele trouxe ao meu coração isso, que a gente precisa ser forte, não largar a corda até que a vitória venha. E eu queria te lembrar que a palavra do Senhor diz que sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Então a vitória já é nossa em meio às lutas e batalhas. A segunda palavra que ele traz como instrução: seja corajoso. E eu queria comentar um pouquinho a respeito disso. A coragem, o contrário da coragem é medo. Também eu vou comentar pelo antônimo. O contrário de corajoso é medroso. Quando eu não ajo em coragem, quando eu não me acho capaz, né, para fazer aquilo que o Senhor me ordenou, eu estou limitando o agir de Deus na minha vida, através da minha vida. Mas também quando eu me deparo com uma situação que eu não lembro, que o Senhor não me deu espírito de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz que ele nos deu um espírito de ousadia, intrepidez e poder. Ou seja, quando situações virem contra você, você vai precisar lembrar que ele não te deu um espírito de medo, mas sim de ousadia. Por quê? Qual o problema de eu não me ver como Deus vê em relação a ser corajoso? Porque o medo, ele paralisa. Então, se você permitir o medo entrar, ele te paralisa. Agora, eu também queria comentar que tem a ver com
a primeira instrução que o Senhor trouxe em relação a forte é que em Números capítulo 13, versículo 30, Josué e Caleb, eles foram escolhidos como dos 12 espias. Os 10, eles trouxeram somente a mensagem, ficaram só com a mensagem negativa. Eles viram os gigantes e esqueceram de tudo que a terra produzia. Ela emanava leite e mel. Já Caleb e Josué, Caleb falou assim: ei, cale-se, nas minhas palavras, subamos e possuamos a terra, porque era uma promessa do Senhor. E ali naquele momento, Josué e Caleb não se deixaram ser paralisados pelo medo, porque a palavra diz que a terra não era de gigante, a terra havia alguns gigantes, filhos de Anak. Então eles compreenderam em Deus quem eles eram. E o povo ficou o quê? Paralisado, amedrontado. E também em Êxodo, capítulo 17, a palavra vem falando que enquanto Moisés permanecia com os braços levantados, Ur e Arão seguravam os braços de Moisés. Enquanto Moisés permanecia com os braços levantados, quem estava lá na batalha, à frente da batalha, era Josué. Só que interessante é uma instrução que Josué recebeu de Moisés. Moisés falou: escolha alguns homens para ir para a batalha com você. Ou seja, você precisa estar atento, que há momentos que você vai precisar ter pessoas guardando a sua vida, segurando a corda para você. E você precisa escolher as pessoas certas. Observe que Moisés fala: escolha alguns. Você precisa se atentar para se as pessoas que você aciona para orar, você aciona para estar guardando a sua vida, se eles são as pessoas capazes de não largar a corda. Se são pessoas que estão capacitadas a não largar a corda e manter a corda firme junto com você. Agora eu queria passar para a segunda parte, o segundo tópico, que vem falando instruções para a nossa vida pessoal com Deus, o nosso relacionamento com Deus. A primeira instrução que Deus ele dá para Josué, e você vai ver que todas essas instruções que ele deveria obedecer, isso teria a ver com que a vida dele fosse bem sucedida em Deus. Ou seja, o sucesso da nossa vida depende dessas instruções. E é isso que eu gostaria de estar falando com você nesse momento. A primeira instrução para a nossa vida pessoal com Deus é: não deixe de falar as palavras desse livro. Ou seja, não deixe de confessar a palavra. A palavra ela tem que estar perto de mim, no meu coração e na minha boca. Eu devo estar sempre lembrando de confessar a palavra. O que a palavra diz ao meu respeito? O que a palavra diz que eu sou, o que a palavra diz que eu tenho, o que a palavra diz que eu posso. Você deve estar sempre em confissão, em linha com a palavra. A sua língua, ela precisa estar alinhada à palavra. Porque lembrando, e é um versículo que eu gosto muito, e eu sempre faço menção a ele: o que eu falo, o que eu lanço como semente é os frutos que os meus lábios vão provar. A segunda instrução é ser obediente. Obediência é proteção para as nossas vidas. Eu preciso estar sempre atenta às instruções que a palavra traz para a minha vida. E dentro dessas instruções eu preciso obedecer. Eu preciso estar obedecendo, tendo cuidado de obedecer e permanecer alinhado dentro daquilo que o Senhor trouxe como instrução para mim. A palavra diz: ter o cuidado de obedecer toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é imutável. Não adianta eu tentar me inclinar para um lado ou para o outro. Eu tenho que permanecer centralizado, porque a palavra ela não muda. Ela não varia. É como o nosso Deus, a palavra é o caráter dele, sobre ele não há sombra de variação. A palavra é a expressão de quem é Deus, é o caráter, é a essência dele. É na palavra que nós conhecemos quem é Deus. Então eu preciso me manter alinhada, sintonizada com a palavra. A segunda instrução é a terceira instrução. A primeira é ser obediente, a segunda, confessar. A terceira é meditar de dia e de noite. Por quê? Porque eu preciso lembrar o que a palavra diz. Eu preciso estar meditando de dia e de noite. Durante o dia eu preciso ter acesso à palavra. Eu preciso meditar nessa palavra. Porque nós batalhamos espiritualmente. Então, ou seja, para que eu me mantenha fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel, confessando a palavra, eu preciso lembrar da palavra, o que a palavra me diz. Por isso que meditar é importante. E mediante a isso tudo, olha o que no finalzinho do 8 diz: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, em tudo que eu fizer, eu vou prosperar. E essas foram as instruções que o Senhor trouxe ao meu coração. No finalzinho, ele fala novamente: ser forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Lembre-se que em todo o seu caminho, em toda a sua jornada, você não está só. O Senhor está contigo, te guardando de dia e de noite. Os anjos estão ao teu redor, guardando a sua vida. O Espírito de Deus está em você, trazendo as instruções que você precisa se manter na rota. O que cabe de nós? Eu vou repetir essa frase: obediência é segurança para nós. Graça e paz, queridos.